pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Química em Arte e hoje o Sarau Química em Arte tem o prazer imenso de receber a produtora cultural da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim, Elisiane Quevedo. Seja muito bem-vinda, Elisiane. Olá a todos, é uma grande honra poder estar aqui contigo, Martinho, participando deste teu canal. Eu acho que esse canal ele é muito importante para nós que trabalhamos na Universidade Federal da Fronteira Sul, para registrar um pouco desse nosso trabalho, né? Que nós meio que estamos construindo uma universidade que ainda é muito nova. Eu acho muito importante ter esses registros das nossas vivências e tal, e de como isso agrega no nosso trabalho dentro da universidade. Elisiane, a gente que agradece muito a sua disponibilidade do tempo para estar aqui conosco hoje, para que a gente possa conversar um pouco da sua trajetória de vida, de formação, de ações sociais que você desenvolveu ao longo da sua vida, no trabalho da universidade, no trabalho com o teatro e também em relação às suas experiências enquanto produtora cultural. Elisiane, você que se formou em várias áreas de conhecimento, você poderia compartilhar um pouco conosco a sua história de vida aqui para o Sarau Química em Arte antes de ingressar na Universidade Federal da Fronteira Sul? Então, Martinho, eu sou gaúcha, por incrível que pareça, porque muitas pessoas pensam que eu não sou gaúcha. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, né? Eu nasci numa cidade chamada Minas do Butiá, embora o meu registro não seja de lá. E durante muito tempo, assim, na minha vida, eu convivi com esse clima bem interior do Rio Grande do Sul. Eu morei em fazenda, eu convivi com aquele gaúcho, assim, que ele não é o gaúcho do MTG, o gaúcho real, aquele que vive na fazenda, aquele que faz churrasco de vez em quando. E aí depois, acho que quando eu tinha uns 4 anos de idade, minha mãe se mudou para outra cidade, também no interior do Rio Grande do Sul, chamada Encruzilhada, né? Que é a cidade onde morava a família da minha mãe. E eu vivi lá até os meus 18 anos, né? E depois, com 18, 19 anos, eu vim para Porto Alegre para fazer faculdade. Na verdade, eu não me mudei direto para Porto Alegre, eu me mudei para Montenegro, onde fiz faculdade de teatro. Durante a minha infância, assim, eu já me envolvia com teatro, com tudo que eu podia, assim, né? Lá na escola, assim, e eu inventava coisas, eu inventava eventos, já que ninguém me dava nenhum título, eu me dei um próprio título quando eu era criança, eu me dei o título de a primeira garota verão entre as minhas amigas, assim, e aí depois eu fui passando a faixa, né? Então, eu organizava concursos de beleza, eu organizava festa junina, eu fazia várias coisas quando eu era criança, assim, eu organizava fogueira. E eu tinha muita vontade de fazer teatro, só que não tinha nada assim voltado para a área de cultura na minha cidade. E eu inventava, então, né? Como eu não tinha, eu inventava. Quando houve assim algum grupo, eu participei e tal. Daí eu vim para Porto Alegre, né? Eu não tinha a mínima condição de pagar uma faculdade. Minha família é de uma origem bem humilde. Minha mãe tinha passado por bastante dificuldade, assim, financeira. E eu vim para Porto Alegre, na verdade, fiquei entre Porto Alegre e Montenegro. No primeiro ano eu fiquei mais em Montenegro, porque eu fazia teatro. E depois eu resolvi insistir na questão do jornalismo, mesmo fazendo teatro. Daí eu entrei em ciências sociais, mas aí e cursei um ano de ciências sociais na URGS, foi uma coisa que eu abandonei, mas que foi muito bom para mim, assim, porque me deu um arcabouço teórico, o curso de ciências sociais, que eu acho que até hoje me ajuda bastante. E daí, depois que eu estava um ano fazendo o curso de ciências sociais, eu resolvi prestar vestibular de novo, só que eu estava difícil passar para jornalismo, eu fui lá e fiz RP. E larguei as ciências sociais e fui fazer RP. Daí, quando eu fui fazer RP, eu na verdade, queria fazer jornalismo, né? Eu queria entrar no curso de jornalismo. Eu acabei me formando em 3 faculdades, sendo que eu só pretendia fazer 2, sabe? Eu não pretendia fazer 3, não, mas é que estava difícil passar em jornalismo. Durante muitos anos, jornalismo era um curso muito concorrido, né? E aí eu acabei, eu digo que eu fui fazendo jornalismo fui subindo as escadas. E nisso, eu acabei terminando terminei RP depois que eu consegui ingressar no curso de jornalismo. E nisso, aí quando eu tinha 25 anos já, quando eu me formei em RP, e eu precisava trabalhar.
Então, eu fiz um concurso para a Prefeitura de Canoas, né? Com 25 anos eu já era formada em RP e em teatro. Eu me formei, demorei uns 5 anos para fazer 2 faculdades, que tá bom, né? E daí eu precisava trabalhar, assim, eu precisava de grana, e aí eu passei num concurso para educador social da Prefeitura de Canoas, graças ao meu diploma no curso de teatro, né? E acabei já ingressando no serviço público, né? E o cargo, que na época eu nem entendi direito bem o que era o meu cargo. Eu só fiz o concurso porque ele pedia uma licenciatura e eu tinha, né? Então eu não entendia direito qual era o meu cargo, mas o cargo era para atuar em abrigos com crianças vítimas de violência e também no albergue com moradores de rua, né? Quando eu estava na faculdade de teatro, e aí eu entrei em RP também, e ao mesmo tempo que eu fazia 2 faculdades, a gente faz muita coisa quando a gente joga, depois que a gente vai envelhecendo, a gente não tem o mesmo pique. E eu fui bolsista na ciência política da URGS durante uns 4 anos, assim, e ao mesmo tempo, nesse mesmo período aí, eu também comecei a participar das Bienais de Arte do Mercosul, que eu participei por algum tempo, e aí, quando eu estava no fim quase da faculdade de Relações Públicas, eu cheguei a trabalhar na assessoria de comunicação do governo Ieda. Eu trabalhei por pouco tempo, eu trabalhei à noite lá, eu dormia no Palácio Piratini à noite para fazer a assessoria de comunicação do governo Ieda. Foi por pouco tempo, uns 2 meses, assim, foi muito pouco tempo, mas eu cheguei a fazer isso também. E aí participei das bienais e ainda mantinha lá o trabalho com o professor Elgio Trindade na ciência política, né? Que como eu era da comunicação, a minha função era digitar entrevistas, que ele fazia entrevistas com cientistas sociais, inclusive com a Ruth Cardoso. Eu não lembro se ele chegou a entrevistar o Fernando Henrique, mas ele fazia, o trabalho dele era, no momento, a pesquisa do professor Elgio Trindade, né, que depois veio a ser reitor da UNILA. Naquela época, enquanto eu era bolsista, era entrevistar, era a formação dos cientistas sociais brasileiros, né? Ele entrevistava vários cientistas sociais, chegou a entrevistar o Fernando Henrique, a Ruth Cardoso, né? Que ele estava montando uma espécie de painel da história dos cientistas sociais brasileiros. Você acabou buscando vários caminhos aí para atingir os seus objetivos e nas áreas de conhecimento que você acabou escolhendo, todas elas colaboraram para a sua profissão enquanto produtora cultural e enquanto atriz também. Elisiane, mas para além da sua formação acadêmica, você desenvolveu vários trabalhos sociais junto à Prefeitura de Canoas e trabalhos muito importantes. Você poderia compartilhar aqui conosco toda essa sua gama de experiências junto à Prefeitura de Canoas? Martim, eu acho que eu passei a vida toda me preparando para ser produtora cultural, assim, analisando, e eu acho que eu continuo me preparando para ser produtora cultural, porque a função de produtor cultural não é uma função superficial. Eu acho que mexer com a cultura exige que você tenha muito conhecimento, porque a cultura é uma peça importantíssima na construção do país, sabe? Na construção de quem a gente é, e às vezes a gente reduz ela a apresentações, a música, e não que isso não seja muito importante, mas ela é mais profunda, e para você conseguir lidar com a cultura da maneira como ela você tem que ter uma bagagem, sabe? Você tem que tentar se preencher de conhecimento o máximo que você consegue, para você conseguir tentar atingir as pessoas e tentar modificar alguma coisa. Eu acho que tanto a cultura quanto a comunicação, elas são atividades que exigem que quem atua nelas tenha uma certa profundidade como ser humano, e eu acho que os caminhos, as leituras, as experiências de viagem, elas te dão essa profundidade. E aí vamos lá com relação à Prefeitura de Canoas, né? Daí eu estava precisando de grana, estava precisando de trabalho, estava terminando a faculdade, né? Os estágios estavam acabando, e daí eu fiz concurso para a Prefeitura de Canoas e passei, né? E aí, nesse concurso, era por cargo de educador social, e nesse cargo eu trabalhei um tempo no abrigo e depois eu trabalhei no albergue. O abrigo era para crianças vítimas de violência, e no albergue era para moradores de rua. E no albergue eu consegui fazer algumas ações culturais
Eu fiz a Semana de Arte do Albergue, eu cheguei a fazer uma parceria com a Bienal de Artes do Mercosul para levar os moradores de rua para fazer uma visita ao museu e para assistir às exposições, para ver a Bienal, né? Para eles interagirem com esse universo que é um pouco, às vezes, meio arrogante das artes. Eu acho que ele precisa, às vezes, se comunicar com as pessoas mais simples, com o popular. E aí a gente fez essa parceria. E aí lá a gente fazia também, a gente chegou a fazer 2 edições da Semana de Arte do Albergue, né, que a gente levava artistas para se apresentar lá para os moradores de rua. E quando a gente levou os moradores de rua na Bienal de Arte do Mercosul, eu achei que aconteceu uma coisa muito, muito bonita, muito bacana, que foi o seguinte: a gente veio um ônibus da Bienal, naquela época tinha dinheiro para cultura, hoje em dia acho que nem tem mais as bienais, né? Chegamos lá, né, e aí um mediador, ele não levou os moradores de rua direto para ver as obras de arte, ele mostrou a lua, e eu achei muito bacana, porque foi assim, ele mostrou um objeto de apreciação que todo mundo conhece, que eu acho que é o mais básico, que é a lua, né? Ele é genuíno e ele é um primeiro passo para a interação com uma obra de arte, né? A lua é uma espécie de obra de arte. A relação com apreciar a lua é mais ou menos parecida com a relação que tu tem quando tu vai ao museu ou quando tu aprecia uma obra de arte. Então, eu achei muito bacana isso que eles fizeram com os moradores de rua, né? O pessoal da Bienal, de primeira coisa, mostrar a lua para eles no Cais do Porto, para eles, tipo, ali foi um modo deles ativarem neles a experiência estética que eles iam ter, né? Porque o olhar à lua é uma experiência estética. Antes de entrar na prefeitura de Canoas, eu fui, acho que por umas 3 ou 4 edições, mediadora da Bienal de Arte do Mercosul, né? O que acontece, né, quando tu é mediador da Bienal de Artes do Mercosul? Tu faz um curso de 3 meses de mediação, então tu aprende muito sobre a relação, sobre obras de arte, especialmente artes visuais, né? Que a Bienal era voltada para isso, e sobre essa relação da obra de arte com o público. E depois tu trabalha na Bienal, tu trabalha dentro do museu, ou também as bienais às vezes aconteciam no Cais do Porto, em Porto Alegre, fazendo essa mediação entre o público e a obra, né? Essa mediação ela é complicada, mas é interessante ao mesmo tempo, que tu facilitava o acesso das pessoas à obra de arte, quando as pessoas têm dificuldade e tal, tu abria caminhos para elas conseguirem se relacionar com a obra de arte. Então foi uma experiência muito interessante para mim, assim, tipo, ao mesmo de vivenciar esse universo das artes visuais. Eu não entendo, assim, eu não tenho nenhum dote como artista visual, um desenho, não pinto, mas eu acho que eu consegui entender todo, assim, com essas minhas experiências da Bienal, eu consegui entender como funciona esse universo das artes visuais, né, e como ele é um universo limitado também, né, a um determinado grupo, e como seria interessante que ele se expandisse e que ele fosse acessível para todos. É um trabalho dedicado à aproximação da cultura para a população e principalmente a população menos assistida. É um trabalho de muita relevância que você desenvolveu e também desenvolve hoje aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, e com grande alegria podemos compartilhar aqui. Elisiane, depois de toda essa sua trajetória de formação acadêmica, trabalhando com ações sociais, trabalhando com a Bienal, você acabou em 2012 ingressando na Universidade Federal da Fronteira Sul. Você poderia contar para nós como que foi essa sua escolha, como que foi o seu ingresso na Universidade Federal da Fronteira Sul e sobre os seus projetos que você desenvolve aí em Erechim? Vou contar primeiro como é que eu entrei na universidade. Então, eu tinha muita vontade de trabalhar na área de comunicação, ou de arte e comunicação. O meu concurso na prefeitura de Canoas, ele era muito voltado para a questão social e era um trabalho muito difícil. Eu queria mais, eu queria algo diferente, então eu estava fazendo vários concursos. Eu fiz concurso para o UERGS, eu fiz da FDH, que acho que nem existe mais. Eu fiz a Petrobras, eu tava fazendo vários concursos porque eu queria outra coisa, eu não queria continuar na prefeitura de Canoas, apesar de hoje eu reconhecer que foi um trabalho que me ajudou muito, que me deu muito suporte, que fez eu desenvolver uma certa sensibilidade, porque não é uma coisa simples você trabalhar com morador de rua, você vê as trajetórias, você vê o sofrimento das pessoas.
mas talvez eu não tivesse maturidade na época, principalmente com as crianças, não tanto com os moradores de rua, mas principalmente com as crianças que eram vítimas de violência. Eu queria um outro trabalho, eu queria um trabalho que fosse mais na área de comunicação e de cultura. E daí eu estava fazendo vários concursos e eu batia na trave, ficava em segundo, terceiro, né? E se tu não fica em primeiro em concurso na área de comunicação e de arte, tu não é chamado. E daí eu vi o concurso da UFES, meio por acaso, num site de concurso, e resolvi fazer. E achei que tinha ido muito mal na prova, quando saiu o resultado eu tinha ficado em primeiro lugar. Aí acabou que eu me mandei para Erechim, né? E foi difícil, trocar Porto Alegre por Erechim não é uma troca fácil, né? Erechim é uma cidade muito diferente de Porto Alegre. É uma cidade de colonização italiana, eu não tinha muita experiência com essa metade norte do Rio Grande do Sul. Eu tinha, por incrível que pareça, tem 2 estados no Rio Grande do Sul, tem a metade norte e a metade sul, e minha experiência era totalmente metade sul, assim. E aí eu fui, né, resolvi me mandar para Erechim, assim, não tive medo, tipo, mas não foi fácil, e não é ainda, porque Erechim é uma cidade muito, bem difícil para trabalhar com cultura, porque é uma cidade que tem um outro ritmo, né, e onde as pessoas não valorizam tanto essa questão da cultura. E aí eu comecei a desenvolver vários trabalhos, inicialmente com o professor Daniel Deben, que era articulador de cultura, sempre pensando nessa ideia de que a universidade ela tem que ser um espaço de diversidade, de inclusão, de diálogo. A gente sempre trazia, a gente levou escola de samba para dentro da universidade, a gente fazia ações com os indígenas, a gente sempre tentou dialogar com todas as manifestações culturais que existem na cidade ou fora dela. Enfim, a gente foi fazendo todos os eventos que a gente conseguia, a gente fazia. A gente chegou a chamar uma transexual para dar uma palestra. A gente chamava todo tipo de atividade que pudesse ter alguma pegada inclusiva, e ao mesmo tempo dialogando assim com setores da comunidade externa como um todo, assim, com todas as manifestações culturais que existiam na cidade, né, e que existem ainda. E daí, depois de um tempo, assim, de fazer... a gente fazia muito evento com música também, enfim, tentava incluir todas as manifestações artísticas. E como eu tenho formação em teatro, eu resolvi criar um grupo de teatro, assim, sem muita pretensão. Vamos experimentar, ver o que acontece. E daí a gente criou o Devassos, né? Eu precisava preparar uma abertura de semestre, um evento de abertura de semestre. E eu chamei alguns alunos e a gente criou uma montagem chamada Contos de Carnaval para Criança, que ficou muito legal. E daí a gente criou um grupo de teatro que já foi contemplado diversas vezes com o Bolsa Cultura. E daí depois a gente acabou montando 2 peças de teatro conhecidas, que é A Mulher Sem Pecado, né? E aí os alunos iam trocando nesse intermés, né? Não era sempre os meus alunos. Mas aí a gente acabou montando 2 peças conhecidas, que é A Mulher Sem Pecado, do Nelson Rodrigues, e um bonde chamado Desejo, de um autor americano chamado Tennessee Williams. Só que o grupo que montou o bonde não quis se apresentar. Eles se apresentaram uma vez e desistiram. E o pessoal que fez parte da Mulher Sem Pecado tinha interesse em continuar se apresentando. Então a gente se apresentou em vários lugares, como no Presídio de Erechim. A gente levamos uma peça de teatro, Nelson Rodrigues, para o Presídio. A gente se apresentou em Bagé, pelo Seures. Na verdade, esse grupo, ele teve ida, assim, a gente começou, daí depois a gente terminou, enfim, ele deu uma parada e depois a gente voltou. E agora, em 2019, antes de eu sair afastada, a gente meio que, os alunos, Elisa, a gente quer voltar com o grupo para se inscrever num festival de teatro. E eu disse, tudo bem, eu não tenho muito tempo, tô saindo em afastamento, mas eu participo com vocês. Eu apoio vocês no que vocês quiserem. Faço lá o papel da produtora cultural e da diretora, né? Porque aí eu dirigi esses trabalhos com os alunos. E aí a gente participou do Festival de Teatro de Erechim, que era um festival em âmbito regional, e ganhamos o prêmio do Júri Popular. E acho que teve 3 indicações para prêmios, assim, de melhor ator coadjuvante e de melhor atriz, se eu não me engano. São várias ações aí que, felizmente, Erechim teve esse privilégio de contar com o seu trabalho frente aos estudantes, frente aos professores e à comunidade regional. Então, aproveitando aqui toda essa sua experiência com o grupo Devassos de teatro, podemos então apresentar a peça Mulher Sem Pecado aqui para todos que estamos assistindo hoje?
E nunca me chame de louco. Meu filho, o Humberto veio pedir para ter folga amanhã. Pode ir. Fora, doutor. Boa figura esse Humberto. Bons dentes, gengivas sadias. Lídia. Eu? Se eu te pedisse um beijo, você daria? Um beijo? Daria? Olha, meu filho, daria sim, natural. Mas na boca? Olha, Gregário. Extraordinário? Um marido querer ser beijado na boca? E você sabe há quanto tempo você não... Você tomou nota? Talvez isso aí muito bem significa. E o beijo que você quer? Quero. É esse? É esse o beijo que você tem pra mim? Eu não entendo você, Olegário. Entende sim, finge que não entende. Vem cá. Ai! Deixa isso. Você ainda me empurra. Você me machucou e ainda me fez perder a respiração. Fiz você perder a respiração? Eu sei quando você começou a perder a respiração com os meus beijos, quando eu fiquei assim. Elisiane, deve ser uma grande satisfação reunir os estudantes para compor uma peça de teatro e, além de tudo, ser premiado. Deve ser uma grande satisfação e parabéns pelo seu trabalho desenvolvido aí no campus de Erechim. Tá bom, obrigada. Mas agora eu só queria dizer que eu estou afastada da universidade faz 2 anos, né? Porque eu estou fazendo doutorado, né? Eu vou voltar para a UFES, provavelmente agora em setembro, né? Esperamos que a pandemia termine junto com a minha volta à UFES. Tomara que sim, mas o seu legado você deixou e com certeza vai continuar assim que retornar do seu doutorado. Elisiane, em relação a Érico Veríssimo e a obra O Tempo e o Vento, qual é a relação que há entre você e esta obra? Poderia compartilhar aqui conosco? Depois que eu entrei na universidade, tu sabe que depois, quando eu terminei a graduação, eu não tinha tanto interesse em fazer mestrado e doutorado, não naquele momento. Então, eu fui trabalhar na universidade e nessa rotina de universidade, as pessoas se interessam muito por fazer especialização, mas não tanto pela especialização em si, mas pela questão do aumento de salário. E eu acabei também, obviamente, pela questão do aumento de salário, acabei indo fazer especialização, só que eu não queria que fosse apenas pelo aumento de salário, e aí eu acabei fazendo 2 especializações. Uma em linguística, que foi a primeira que eu entrei, só que não era o que eu queria exatamente, a especialização em linguística, e eu fui atrás de outra especialização, encontrei na FURG uma especialização chamada Rio Grande do Sul, Sociedade, Política e Cultura, que era uma especialização que trabalhava uma questão histórica do Rio Grande do Sul. E aí eu lembrei que eu tinha um interesse antigo nos carés de O Tempo e o Vento, porque eu cismei que eu era um caré. Desde que eu li o Érico Veríssimo, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, eu li os 3 livros, assim, eu li os 3 livros do Érico e eu achei que eu era um caré. Eu me lembro até de ter dito para um tio meu que eu era um caré. Então, eu fui estudar os carés. Eu apresentei lá na FURG esse projeto em cima dos carés e fiz a minha especialização em cima disso. E aí, acabou que depois que eu terminei a especialização, eu resolvi apresentar o trabalho da pós da FURG lá na USP para ser meu tema de mestrado, né? E acabei fazendo o meu mestrado em cima do Érico Veríssimo, mais especificamente dos personagens de sobrenome Caré, do Tempo e o Vento, que não são personagens muito conhecidos. Eles são, tipo assim, tem 16 personagens na obra de sobrenome Caré, mas eles, se tu pensar em O Tempo e o Vento, tu nunca lembra deles. Acho que o máximo que as pessoas lembram é Ismália Caré. Então, a minha proposta era dar visibilidade a esses personagens que são o sem ele e nem beira do Tempo e o Vento, assim, que são os pobres coitados do Tempo e o Vento. São aquelas pessoas que estão à margem, eles só não eram escravos, eram gente livre, mas sem posse e sem terra. Então, eles são os invisíveis da obra do Érico. Elis, que leitura interessantíssima que você faz exatamente sobre as margens de uma obra. Porque geralmente até nos filmes e nas séries que são feitas, sempre é dado a ênfase no belo e aquilo que remete ao olhar dos espectadores para ter maior público.
Então, Martim, eles são à margem, mas eles não são os mais à margem. Os mais à margem são os escravos. Eles são os pobres que não têm terra, que foram sujeitos muito discriminados no Brasil colônia, principalmente, né? E aí essas pessoas são, assim, o gaúcho nunca foi um sujeito melhor rico, como eu acho que as pessoas associam o gaúcho a um estanceiro, e na verdade o gaúcho sempre foi um peão, um pobre coitado. E os carés, eles são, na verdade, o embrião dos gaúchos. O que o Érico tenta fazer em O Tempo e o Vento é um painel da história do Rio Grande do Sul. O Érico pesquisa muito para escrever O Tempo e o Vento. E o que são os carés, assim, dentro dessa analogia que ele faz com a história do Rio Grande do Sul? Os primeiros gaúchos, eles eram marginais. Alguns carés cometem pequenos furtos, eles não têm cavalos. Essa é mais ou menos a imagem que muitos historiadores fazem dos primeiros gaúchos. São pobres coitados, são sujeitos que não têm terra, que não têm de conduta moral bastante questionável e tal, e que viviam uma espécie de mendigos do mundo rural. Aí o que acontece? Quando se cria essa coisa da fazenda, do universo das estâncias, esses sujeitos que antes eram uma espécie de mendigo, que viviam percorrendo as terras do Rio Grande, do antigo continente de São Pedro, eles são absorvidos pelas estâncias. E eles ficam durante 200 anos trabalhando na estância. Quando o latifúndio ele perde força no Rio Grande do Sul, essas pessoas deixam o campo e passam a viver na cidade e vão formar os nossos bolsões de pobreza urbano. E eu acho que é aí que vai ter a relação com o meu tema de doutorado, porque eu estou estudando os pedintes do trem, ou seja, que são esses sujeitos à margem no mundo urbano, na realidade. Só que eles fazem uma espécie de performance, eles não são personagens, mas eles se tornam personagens para pedir, para tentar convencer as pessoas a ajudarem eles. Porque quando tu vem para o mundo urbano, tu perde o laço de... por exemplo, no Tempo e o Vento, tu tem o pobre, ele tem um laço com os ricos, de maneira que fome ele não passa. Ele está à margem, ele é humilhado, mas ele não é uma pobreza diferente. Quando tu chega na pobreza urbana, tu tem o corte dos laços. O que eu estou estudando agora é sujeitos totalmente sem laços, pedindo um trem, assim, pedindo um meio urbano, né? Tentando sobreviver no meio urbano. Elisiane, como você comentou dos carés da obra de Érico Veríssimo, você pode citar aqui na própria obra onde que se encontra a descrição dos carés? Os habitantes da capitania do Rio Grande estão de tal modo habituados ao militarismo e ao ar carrancudo dos oficiais que não acreditam que uma pessoa simples e honesta possa ter importância. Sim, os homens que tinham galões, títulos de nobreza, léguas de sesmaria, botas e cavalos falavam alto e grosso, de cabeça erguida. E havia também os sem títulos, nem terra, nem galões, que falavam alto e grosso e de cabeça erguida porque tinham armas, botas e cavalos. Mas os gaúchos, sem cavalos, sem armas, sem botas, sem nada, os pobres diabos que andavam malambentos e de mãos vazias, esses só falavam alto e grosso entre os de sua igualia. Porque entre os bem montados ficavam de olhos baixos e sem voz. Retrata exatamente o que você estava comentando, né, Elis? Das pessoas que estão no mundo, mas que não têm conhecimento nem da sua origem, ao mesmo tempo que são colocadas, inclusive, com um alto índice de vulnerabilidade, né, Elis? Sim, sim. Só que os carés, eles ainda tinham um universo rural que te permite beber água, que te permite comer uma fruta do campo. Hoje, a situação das pessoas que estão à margem é muito pior ainda que a situação dos carés. E os dos carés já era horrível, né? Porque era uma pobreza predominantemente rural que marcou o Rio Grande do Sul durante séculos, né? Elis, da obra de Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, para a proposta de você estudar sobre os pedintes e os vendedores no trem metropolitano de Porto Alegre, como que foi essa constituição deste seu projeto no doutorado? Na verdade, eu já tinha estudado os pedintes e vendedores do Trenzub no meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo, foi meu TCC. O título do meu trabalho de graduação em jornalismo era As Estratégias de Comunicação dos Pedintes e Vendedores do Trenzub. E aí o meu futuro orientador de mestrado, à época, achou interessantíssimo, e eu
Que legal que ele gostou, e comecei a pensar que eu podia retomar essa pesquisa, porque, de fato, quando eu terminei a graduação, a minha orientadora de graduação pediu muito que eu apresentasse como projeto de mestrado, só que eu não tinha interesse. E aí, quando meu orientador de mestrado elogiou, eu falei, cara, eu vou guardar isso para, de repente, fazer no doutorado. E aí foi isso que eu fiz. Eu conheci uma professora no Rio de Janeiro que orientava, que pesquisava trens, que pesquisava transporte público, e aí eu resolvi apresentar o projeto que eu já tinha apresentado na graduação, né? Por sorte, fui aprovada, né? E sim, tem uma relação, porque os pedintes, eles são uma espécie de personagens do meio urbano, né? Só que, assim, eles não têm mais os vínculos, né? O que se perde é os vínculos, e para tentar sobreviver, eles precisam, de certa forma, montar um personagem, né? Eles precisam ser extremamente eficientes em convencer as pessoas a dar algum tipo de ajuda em dinheiro ou em vale transporte para eles, né? E o que me interessa nos pedintes e vendedores do Transurb é a estratégia, quais artimanhas eles usam para tentar convencer. Ou seja, o que me interessa é o personagem. Elisiane, então, para contextualizar um pouco esse teu trabalho de pesquisa, você poderia nos apresentar no Sarau Química em Arte um tipo de abordagem comum que é feita pelos pedintes e vendedores aí no trem metropolitano de Porto Alegre? Eles normalmente começam assim, tipo, boa noite, senhoras e senhores, desculpa eu estar aqui atrapalhando a viagem de vocês, mas eu gostaria de pedir a contribuição de vocês, porque eu estou passando por algum tipo de problema, normalmente não, algum problema assim, tipo falta de dinheiro, doença na família, filho pequeno, estou desempregado, ou alguma coisa assim. E aí eu peço em nome de Deus, normalmente essas pessoas fazem referência a Deus, né? E agora, depois com a pandemia, principalmente, eu acho que é um mercado que está se expandindo, analisando assim do ponto de vista da realidade brasileira, está se expandindo. Cada vez mais a gente tem um cara que ele na verdade, ele é um vendedor pedinte. Ele não apenas ele pede ajuda, mas ele diz que ele está trabalhando. Ele diz que ele vende uma balinha, né? Ele pede para as pessoas comprar aquela balinha, mas na verdade ele tá mendigando, só que como se ele estivesse trabalhando. Elisiane, muito interessante seu estudo, onde você faz uma análise do discurso dos vendedores e também dos pedintes aí no Transurb. Elisiane, além do discurso que eles fazem no Transurb, a forma de se investir também influencia? Então, Martinho, ao contrário do que as pessoas pensam, não é a pessoa com mais cara de pobre que consegue se dar bem com uma vestimenta mais inapropriada. Não é a pessoa, não é o sujeito que parece um mendigo tradicional que consegue se dar bem na mendicância no Transurb. É normalmente aquelas pessoas que parecem trabalhadores comuns, que parecem pais de família, que parecem mães de família. Normalmente, o mendigo mal cheiroso, o maltrapilho, ele nem consegue entrar no trem. E quando ele entra, muitas vezes ele é repelido pelas pessoas que se incomodam com o mau cheiro ou com as vestes dele. Infelizmente, nós temos essas realidades no Brasil e deveríamos ter justamente mais políticas públicas que oportunizassem para essas pessoas uma melhor condição de vida e de reabilitação e de inserção no mercado de trabalho. Inclusive, Martinho, o sujeito que é mais eficiente no discurso, e não necessariamente a questão da falência ou da situação de penúria propriamente, é o que é mais eficiente em conseguir ser ajudado pelas pessoas, pelos passageiros do trem. Ou seja, o que importa é a narrativa e não necessariamente a condição de pobreza. Na verdade, o mendigo no trem, no mercado da mendicância, especificamente do Transurb, ele tem que ser muito eficiente na construção do enredo, da história. Entendeu? É mais uma questão de habilidade linguística, ou seja, nessa disputa do mercado da miséria, os mais hábeis em comunicar são as pessoas mais que conseguem sobreviver melhor nesse mercado. Normalmente pedintes profissionais, ou seja, pessoas que trabalham na mendicagem, não necessariamente mendigos exatamente por uma condição de penúria. Elisiane, mas das experiências culturais que você teve ao longo de sua vida, em suas viagens pela América Latina e pela Europa,
Você poderia compartilhar aqui com todos que estão nos assistindo hoje? Então, primeiro eu quero dizer que eu não sou o Tadeu, tá? Que quem for assistir as entrevistas do meu colega Tadeu vai ver que ele viajou bastante, mas eu também tenho as minhas experiências. Então, eu falei bastante aqui da minha trajetória, né? E eu fui, em 2016, eu fui para Espanha. E aí eu me lembro, eu falei bastante da minha trajetória com as artes e com a minha experiência na Bienal, né? E eu me lembro que em 2016 eu fiz uma viagem para a Europa, fui para Espanha, para Portugal, para França e para Itália. E eu lembro que eu estava num museu chamado Museu do Prado, lá em Madrid, e tipo assim, eu olhei assim de longe um Picasso, e eu vi que eu reconheci, eu falei, ali só tem Picasso, e a gente foi vendo a legenda e realmente era Picasso, e eu disse, meu Deus, eu não, olha, eu que não, na verdade, só pelas minhas experiências em Bienal já consigo reconhecer um Picasso, então foi uma coisa muito bacana, assim. E eu amo viajar, sempre que eu posso eu viajo, tanto que que eu morava em Erechim, fiz mestrado em São Paulo, fiz doutorado no Rio de Janeiro, ou seja, e ao mesmo tempo eu mantenho um apartamento aqui em Porto Alegre, enquanto eu tô trabalhando numa cidade, eu acabo viajando para outra, eu tenho uma verdadeira paixão por viagens. Então, eu fui para a Europa, eu também conheço bem a América Latina, assim, alguns países, a Argentina, por exemplo, eu conheço bastante coisa da Argentina. Eu fui para Ushuaia, na Argentina, que é a Terra do Fogo, né? É a última cidade antes da Antártida. Em 2019 eu fui para Ushuaia, no início de 2019. Eu já fui para o Peru de ônibus, para Ushuaia eu também fui de ônibus, que eu gosto de viajar de ônibus, assim, eu só não vou de ônibus quando não dá. Eu já fui para Córdoba também, na Argentina, já fui para Mendonça, já fui para Salta, fui para o Peru de ônibus, conheci Machu Picchu, conheço o deserto do Atacama, conheço o Chile, conheço o Parque Torres del Paine, no Chile, que é um parque lindo. Já fui para o Uruguai algumas vezes, inclusive já fui para o Uruguai pela UFES, acompanhando um grupo da história lá. Já fui para a Colônia do Sacramento, acompanhando um grupo da história da UFES. E é isso, assim, no Brasil conheço Rio de Janeiro, conheço Maranhão, já fui para Pernambuco, eu fiz a viagem do Lula, eu fui para Pernambuco, fui até Pernambuco e voltei de ônibus, já fui para Bahia de ônibus, já fui para Minas Gerais de ônibus, enfim, sempre que eu posso, eu viajo, porque eu acho que é uma forma também de ganhar cultura, né? Acho que toda vez que tu conhece um lugar novo, tu acaba de alguma forma aprendendo, acrescentando alguma coisa na tua vida. Eu acho que é também uma forma de se relacionar com a cultura, conhecer lugares novos, eu acho que aumenta essa bagagem, eu acho que aumenta a tua bagagem, sem falar que é uma coisa muito prazerosa, né? Que infelizmente a pandemia está dificultando um pouco. Elisiane, essa sua trajetória aí, viajando pela Europa, América Latina, pelo Brasil, com certeza agregou muito no seu conhecimento cultural no local. Mas enquanto atriz, você também trabalhou com humor, Elis. Como é que foi isso? Você poderia compartilhar aqui conosco? Então, eu não considero que eu sou atriz, tá? Eu até acho que eu atuei mais na minha vida fazendo direção do que atuando, tá? Mas eu fiz, assim, depois que eu terminei a faculdade, eu lembro que eu participei, eu até vou botar aí para as pessoas assistirem depois, um curta que tinha uma pegada mais engraçada, e quando eu fiz peças na faculdade também, elas tinham uma pegada meio cômica. Então, assim, depois que eu terminei da faculdade, eu fiz alguns vídeos, e aí eu vou colocar um que eu fiz curtinho aqui, que tem uma pegada bem engraçada, assim, que a proposta é mais divertir, assim, que eu participei de um festival que tinha um tempo atrás, chamado Festival do Minuto, que tu inscrevia curtas bem pequenos, assim, de curtas que hoje em dia eu acho que a gente conseguiria fazer até coisas mais elaboradas, mas esses eram curtas de 1 minuto. E aí eu vou colocar aí eu representando. Meu cabelo tá tão seco, volumoso. Ai, eu queria ter o cabelo de uma modelo. Gisele Alfredini. Eu mesma, em osso e cabelo sedoso. Seu cabelo tá seco? Seu cabelo tá volumoso? Seu problema acabou. Chegou o Alfredini Hair. O creme para pensar que vai deixar você tão maravilhosa quanto eu. Parece, Gisele Alfredini!
Elisiane, o humor muito bem feito, que você acabou de apresentar aqui para nós, e com certeza quem está nos assistindo hoje está dando muitas gargalhadas. Obrigada. Enfim, esse vídeo foi gravado há muito tempo, acho que faz uns 10 anos, não, faz mais, faz uns 15 anos que eu gravei, mas eu resgatei ele, eu acho que ele é engraçado e tal, e é tão bom a gente poder se divertir, né, nesse momento complicado que a gente vive. Elisiane, nós aqui do Sarau Química em Arte agradecemos muitíssimo a sua participação aqui, todo o seu carinho, a sua disponibilidade de contar a sua história de vida, a sua história acadêmica, que foi enorme, com 3 formações, o seu mestrado, agora com o seu doutorado, e que com certeza em outro momento nós poderemos estar aqui presentes fazendo uma entrevista com o Grupo Devassos. Será um imenso prazer. E gostaríamos também, Elisiane, que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo hoje no Sarau Química em Arte. Então, Martinho, nossa, é um grande prazer poder participar dessa conversa contigo, fico muito lisonjada. Os alunos vão adorar dar entrevista para ti, eu acho que eles vão falar um monte de coisa, eles são bem... Eu me lembro que quando a gente fez uma atividade no presídio, os alunos conversaram lá com os presidiários, eles conversaram, eles sempre têm bastante coisa para dizer, eu acho que isso é muito bacana de se trabalhar com estudante. Eu acho que a gente tem que investir cada vez mais em educação, isso não é mera demagogia, nem palavras bonitinhas para dizer aqui na tua entrevista. Eu acho que a gente tem um problema grave de ignorância no Brasil e eu acho que a gente só vai vencer esse problema, que é muito sério, através da educação e da cultura. E eu acho que a cultura tem um papel que é levar um conhecimento que ele não te chega de forma racional, ele chega através dos teus poros, do teu sentido. É uma outra forma de conhecer, que ela não é simplesmente abrir um livro e ler como sei lá, estudar para uma prova na universidade, alguma coisa assim, mas é um conhecimento que apela aos teus sentidos, que entra pelos teus poros, mas que também é conhecimento, que é também uma forma de saber e que é fundamental para a gente vencer a ignorância que está aí.